Pronto, podemos começar. Olá, nós somos o grupo Detecção de Defeitos em Chapas de Aço. Nosso grupo é composto por mim, Nicolas, Ricardo e Rodrigo. Então a gente vai apresentar nosso problema aí e a solução que a gente encontrou nesses últimos meses trabalhando nesse projeto. Basicamente, o nosso projeto entra no contexto da siderurgia, né, na parte mais específica da parte do aço, né? Então a gente o aço ele é essencial para diversas indústrias aí, então a sua qualidade também é diretamente ligado a isso, né? Então o desafio que a gente encontrou foi encontrar defeitos em superfícies de aço e a partir daí a gente encontrar uma solução que seja mais robusta para a indústria do que uma simples inspeção manual, né? Então a gente decidiu adotar aí as técnicas de visão computacionais que foram estudados durante esse semestre para a gente tentar automatizar essa detecção e evitar cada vez mais os erros que acabam passando, né, numa indústria, né? Então, a principal objetivo desse nosso trabalho é basicamente segmentar esses defeitos, né? A gente encontrar os defeitos onde que eles estão nas chapas de aço, né? Para o nosso problema, a gente tem basicamente são 4 classes de defeitos, né? Que elas variam basicamente com alguns padrões de defeitos, né? Eles não são bem, cada classe não tem um padrão bem especificado típico, ele pode variar um pouquinho, mas no geral a classe 1 ele é mais para defeitos leves, algumas manchas, colorações. A classe 2 é mais relacionada a um pouco mais de riscos e arranhões. A classe 3 já é um pouco defeito um pouquinho mais grave, como buracos e perfurações, e já a classe 4 é um pouquinho mais estrutural do aço, né? Pode ser uma dobra, um amassado ou algo do tipo, né? Outro desafio que a gente encontrou nesse dataset é que, além de um defeito numa chapa de aço, a gente pode encontrar mais que um defeito, né? Que acaba que dificultou um pouco ainda mais o problema. Já pensando na questão do dataset, ele é composto de 12.568 imagens de treinamento, 5.506 imagens de teste. Cada imagem tem uma resolução de 1.600 por 256 pixels, né? Uma imagem com uma resolução boa em escala de cinza, né? Basicamente, a gente tem um arquivo que identifica cada imagem com a classe de defeito, assim como uma codificação Run Length Encoding, né? Que é uma codificação que ela basicamente é um binário para as posições que a gente vai ter os defeitos da chapa de aço, né? Aproximadamente 53% das imagens tem defeitos, né? E apesar disso, a gente tem uma distribuição desigual de classes de defeitos, né? Então, aqui são apenas alguns exemplos visuais, né? Aqui seria para a classe 1, a gente consegue perceber ali tanto o defeito, como ali a máscara do defeito, né? Que é basicamente o nosso label, né? Então, a gente consegue perceber aqueles pontinhos ali no aço que indica esse defeito da classe 1. Na classe 2 já é um pouco mais relacionado a um pouco efeitos mais lineares, a gente pode perceber ali alguns riscos, arranhões daquela parte que a gente consegue ver pela máscara ali. Um pouquinho mais de defeitos mais graves, né, que a gente consegue já ver alguns buracos ali, algumas perfurações provavelmente ali na chapa. E um pouquinho da classe 4, que é um defeitos estruturais, ali a gente vê uma superfície ali um pouco diferente ali, que parece que não está no mesmo plano que a chapa, né? Então, basicamente, para a metodologia, né, a gente tem esse Run Length Encoding, que é basicamente a máscara binária, que foi utilizada como a máscara para o nosso treinamento, né? As imagens foram normalizadas para o método das redes neurais, né? Já para o filtro de Garbo, que foi o método clássico que foi utilizado para fazer o treinamento, para extrair as features das imagens e posteriormente treinando com algum método de aprendizado de máquina tradicional, mais comum, né? Para a rede neural foi utilizado o DeepLab V3, né? Que ela tem um backbone da ResNet 50, né? Entre as métricas de avaliação foi utilizada a acurácia, o precision recall como as principais métricas aí.
Bom, né, partindo aí para o método clássico de visão computacional, foi utilizado o filtro de Garbor, que é um filtro basicamente que é uma senoide modulada em cima de uma gaussiana. Ele é muito bom para extrair algumas características locais de uma imagem, né, como texturas, bordas e padrões. Então a gente pensou como esses defeitos têm algumas variações de padrões ali, a gente pensou que talvez esse método seria útil para fazer essa extração de features, né, das imagens, né. Então, basicamente, para esse método foi utilizado variações das orientações angulares para extrair o filtro de cada imagem, né? Os ângulos variando de 0, 45, 90, 135, né? Para esse método foi utilizado o OpenCV, ele já tem implementado esse método, então facilita bastante ali na aplicação direta do método. Os valores foram normalizados para os valores acumulados extraídos do filtro, né? Com esse filtro a gente consegue ver basicamente as texturas que são predominantes para cada imagem, né? E essas features extraídas serviu como o input de uma Randall Forest, né? Que foi o modelo adotado, o algoritmo adotado para a gente fazer o treinamento de máquina, né? Para o treinamento de máquina foi utilizado 10 milhões de pixels, né? Para, na verdade, ser um pouco em torno de umas 10 imagens, né? Não é muito, mas é o que a gente conseguiu devido ao poder computacional que exige muito por utilizar a CPU. Então, foi o que a gente conseguiu treinar, né? Acaba que a gente não é que nem a rede neural, que a gente tem o poder computacional de uma GPU bem potente para a gente fazer esse treinamento, né? E foi feito o treinamento de modelo por classe, né? Para ver se a gente conseguia uma melhor performance do modelo, né? Então, a gente tentou adotar essa tática aí também. Aqui é basicamente mostrando as classes, né? No caso, essa imagem do meio seria a extração do filtro de Garbo já normalizado, né? Salvo já. Então, basicamente, a gente obtém essas features aí. Aqui para a classe 2, aqui para a classe 3 e aqui para a classe 4, né? Bom, aqui já pensando no treinamento, né? A gente teve um resultado bem ruim, né? Comparado com a nossa rede neural, né? A gente, no caso, como a gente tem um desbalanceamento das classes, né, na verdade a imagem tem muitos pixels que são sem defeitos e poucos pixels com defeito, então acabou que o modelo de Randall Forest, ele acabou classificando basicamente quase todos os pixels como sem defeito, né, que dele conseguiu uma métrica alta, mas o que não é bom para o nosso problema, porque a gente quer detectar o defeito. Então, se você analisar o recall, né, que é basicamente o quanto dos defeitos a gente detectou, para a classe 0 foi que é sem defeito foi perfeito, mas não é a classe de interesse. Para a classe 1 a gente teve esse recall de 0, né? Então é bem complicado, né? Aí quando você olha aqui o número de amostras, né, a gente percebe que está bem desbalanceado. Nós tem quase 2 milhões de amostras e outros tem 19 mil, né? Então, acabou que não foi satisfatório o resultado disso aqui, né? E também, como já falado anteriormente, tem essa dificuldade de ter que utilizar o CPU para o treinamento, né? E aqui seria o segundo método que o Rodrigo vai explicar para a gente um pouco mais aí. Obrigado, Nicolas. Vou explicar agora a nossa segunda tentativa de ter eficácia na rede neural, que usamos o método DeepLab V3 com Backbone ResNet 50. Uma contextualizada anterior, né, como o Nicolas citou ali na questão da parte de visão computacional clássica, nós temos uma alta complexidade visual. São chapas de ferro que têm 4 tipos de classificação de defeitos. E os defeitos eles vão sendo mais complexos entre eles. Nós temos variabilidade na forma dos defeitos. Isso faz com que seja um pouco mais complexo. A tentativa com a visão computacional clássica se mostrou ineficiente. Não conseguiu ter uma eficácia adequada. Isso nos gerou uma pesquisa para a gente buscar entender melhor como que outros métodos possam reagir num tipo de problema mais complexo. A nossa pesquisa revelou que usar a rede neural convolucional seria o ideal. Esses frameworks que a gente está citando aqui,
o Deep Lab e o ResNet, eles permitem com que a gente possa extrair o máximo de representação semântica das imagens, considerando as bordas, as texturas, as formas, e assim buscar treinar o nosso modelo para que ele possa identificar dentro de qualquer imagem, por exemplo, segmentações de problemas, né? Nós buscamos treinar o nosso modelo com 150 épocas. Na sequência, pode passar o próximo slide. Nossas tecnologias e ambientes, nós utilizamos linguagem de programação Python. Nossa biblioteca principal foi o PyTorch mesmo. Framework computacional, divisão computacional foi o Torch Vision. A arquitetura, como eu coloquei, foi o Deep Lab, versão 3+, com backbone em ResNet 50. O ambiente de execução, nós utilizamos o VLab da UFSC, o ambiente novo. O treinamento ocorreu com as GPUs disponíveis ali, que são GPUs NVIDIA H100 com 80 GB de memória. Nós colocamos como métrica de avaliação a acurácia, a precisão e o recall. Pode passar. Aqui está só um exemplo do nosso notebook. Basicamente, a nossa intenção era deixar o notebook que executasse as atividades com qualidade, mas fosse um ambiente mais amigável e visual. Então, nós praticamente dividimos todas as tarefas necessárias em 3 células. A primeira célula foi para fazer uma configuração inicial, selecionar a GPU, colocar os diretórios onde se localizam as imagens de teste, de treinamento, onde localiza o arquivo CSV contendo o RLE. Nós colocamos na segunda célula todas as classes, as funções, no caso, em Python, para poder rodar o sistema. E na terceira célula, nós colocamos uma chamada para esse menu que está sendo apresentado na tela, para trazer uma visão um pouco mais amigável, onde, após executado as 3 células, você consegue interagir com o notebook, podendo exibir o histórico de treinamento, os gráficos, testar o modelo com uma imagem interna da pasta de treinamento, onde ela é escolhida de forma aleatória. Se você tiver uma imagem externa representando uma chapa de aço, ele também faz a classificação dessa imagem, né? Eu posso ainda inserir mais épocas, colocar ali, continuar o treinamento, o nosso modelo, o nosso modelo treinado, ele ficou salvo numa das pastas, e também posso iniciar um novo modelo ali, é só eu configurar quantas épocas eu quero já colocar de início no treinamento. Pode passar. Nesse nosso modelo, nós apresentamos alguns resultados aqui na tela, com 150 épocas treinadas. Nós tivemos uma percepção interessante que logo na primeira época ele teve uma perda grande, acurácia baixa, a precisão baixa e o recall também baixo. Logo na sequência, a partir da segunda época, isso já aumentou expressivamente. Com 50 épocas, a gente já começava a perceber uma certa linearidade entre as métricas. Porém, os nossos testes, quando a gente estava avaliando as imagens de forma aleatória ali para poder verificar a representação e a classificação dos defeitos, nós tínhamos uma percepção que visualmente parecia ter mais defeitos na chapa, mas o modelo não conseguia pegar todos visualmente. Nós colocamos para o modelo executar mais épocas. Quando chegou próximo de 150, os nossos testes já era totalmente perceptível o modelo sendo bem mais adaptado à realidade de identificação dessas chapas, desses defeitos nessas chapas. Isso é representado no gráfico. A acurácia, a precisão e o recall, eles vão mantendo uma linearidade ali bem expressiva, né? O interessante é que nós começamos ali, se vocês observarem na precisão, nós começamos em torno de 44%,
e quando chegou ao final, estava mais de 80%. Isso fez com que mostrasse uma certa estabilidade nessas últimas iterações. Ah, o recall ele conseguiu chegar a 78,42%, mostrando um equilíbrio bem interessante entre a capacidade de identificar corretamente os defeitos, mostrando baixa taxa de falsos negativos, né? E a precisão mostrando baixa taxa de falsos positivos. Pode passar o próximo. Aqui tem alguns exemplos dos nossos testes. A nossa intenção foi trazer a usabilidade ao modelo, não apenas identificar que uma chapa tem defeito, mas apresentar onde esse defeito se encontra. Na figura 1, nós temos uma chapa que não tem defeito. Ela não foi classificada com defeito e pelo dataset. O dataset já mostra essa chapa como sem defeito. É tido como um exemplo. Na figura 2, nós identificamos ali riscos, que é representado pela cor amarela, aonde o nosso modelo identificou que existe riscos. Na figura 3, trincamento, que é um outro tipo de classificação de problema, bem na parte vermelha desenhada ali. Na figura número 4, superfície picotada, foi identificado também nessa área em verde. E na figura número 5, foi identificado que existia algum material do tipo estranho. Vale lembrar que o nosso dataset ele tem mais de 12 mil imagens de treinamento e mais de 5 mil imagens, 5.500 imagens de teste. E nós também pegamos um dataset que tinha, como o Nicolas colocou inicialmente, um arquivo CSV onde ele tem o RLE. Ele mostra nas imagens aonde tem os problemas, mostra quais as imagens que têm problemas dessas 12 mil imagens e colocando quais são os pixels que têm esse problema. Então, o nosso modelo foi treinado pixel a pixel para poder, com base nesse CSV de treinamento, para que ele pudesse ter essa inteligência por meio de gerar essas máscaras, né, para ele pudesse ter inteligência para identificar numa imagem aonde tem uma possibilidade de erro com base nesse treinamento que a gente realizou. Pode passar o próximo. Nós chegamos a algumas conclusões relacionado aos nossos testes. Visivelmente, nós percebemos uma vantagem de redes convolucionais sobre técnicas clássicas de visão computacional. Isso se deve à complexidade e à variabilidade dos defeitos que exigiram uma análise detalhada a nível de pixel. Técnicas clássicas de visão computacional apresentaram desempenho limitado diante dessa complexidade. Modelos baseados em redes convolucionais, como o DeepLab V3+, com backbone ResNet 50, proporcionaram resultados significativos superiores. O aumento no número de épocas de treinamento contribuiu para melhorias consistentes na segmentação e na detecção dos defeitos. A abordagem baseada em aprendizado profundo demonstrou maior capacidade de generalização e adaptação a diferentes padrões e anomalias. O nosso modelo ele contou com 150 épocas, como nós colocamos, mas se for o caso, a gente poderia inferir que se chegasse a mais épocas, 500 épocas, né, dependendo do nível de treinamento, as taxas elas talvez não aumentariam tanto, mas poderia ser mais eficiente na detecção de um problema numa taxa, numa chapa de aço, né? Mas e por fim a gente entende que o nosso modelo ele alcançou o objetivo apresentando uma eficiência adequada para fazer essa classificação, usando redes convolucionais em relação à visão técnica clássica computacional. É isso.